Existem crenças básicas na nossa vida que estão no nosso inconsciente e também na nossa estrutura consciente. Estas crenças são o medo, a culpa, a sensação, a crença de não merecimento. Principalmente essas três crenças mantêm a forma como nós nos expressamos, nos manifestamos na vida, seja nas relações ou até mesmo com as relações que estabelecemos com estruturas e dimensões espirituais. Por mais que às vezes fazemos movimentos ou desenvolvemos conhecimentos ou adquirimos conhecimentos diferentes das bases que nos mantêm, nós continuamos operando, funcionando nas crenças mais cristalizadas dentro de nós. A culpa, o medo e a sensação ou a certeza do não merecimento. Mas isso não se refere somente em relação às relações que estabelecemos com os outros. Também com a nossa relação interna. Esta que nós constantemente estamos executando, que é eu comigo mesmo, eu comigo mesmo. Isso vai se refletir principalmente na relação com a espiritualidade mais elevada, com Deus, por exemplo. Porque nós não nos sentimos merecedores dessa divindade, dessa força na qual nós acreditamos, às vezes de uma forma muito superficial e às vezes de um jeito, de um olhar muito construído culturalmente. Por via de regra, é um olhar formado pela cultura. Porque nós, brasileiros, não enxergamos a divindade da mesma forma que uma pessoa que nasce no islamismo ou na cultura hinduísta vai enxergar a divindade. Então, é uma projeção que nós temos da divindade. Não é exatamente o que essa divindade em essência é, mas é uma projeção nossa, algo aprendido que nós temos. É uma visão aprendida que nós temos de uma divindade externa. Da mesma forma, o medo, a culpa e a certeza ou a sensação de não merecimento são também crenças aprendidas, crenças que nós aprendemos com a cultura, crenças muito antigas que nós trazemos no nosso inconsciente, que são fortalecidas pelas expressões culturais externas existentes na atualidade. E ainda temos uma espiritualidade castradora, uma espiritualidade que coloca o medo, que diz que nós merecemos isso se eu vou merecer alguma coisa futuramente se eu me batizar, se eu pagar o dízimo, se eu der a oferta, se praticar a caridade, enfim. Então nós temos elementos sempre externos, norteando o nosso caminho, e que colocam dentro de nós essa ideia do moralismo, dessas construções sociais. Só que nós esquecemos que essas ideias moralistas, elas são sempre oriundas de uma crença externa. A pessoa que é hinduísta, ela não tem o mesmo senso moral que uma pessoa que é cristã. E mesmo entre as correntes, expressões cristãs, seitas cristãs, crenças cristãs, há uma variação desse senso moral, desse certo, errado, disso é pode, não pode, isso é vulgar, isso não é vulgar, isso é profano, isso é divino, etc. Nós somos, por
via de regra, moldados por essas expressões externas que vão conduzindo o nosso pensamento, nossa fala e nosso comportamento, e principalmente fortalecendo as crenças internas, como medo, culpa. Medo, culpa. A ideia da recompensa também, se a gente conseguir atender a essa exigência externa. Mas não é uma exigência autêntica, é uma exigência construída culturalmente. Temos essa visão espiritual a partir do nosso ponto de vista. Não uma visão espiritual autêntica, verdadeira, mas algo que nós construímos, uma relação que nós construímos. Então, por isso, até mesmo no cotidiano, nas nossas relações íntimas, nós estabelecemos limites. Nós colocamos o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, o que pode, não pode, o que é normal e o que não é normal. Nós colocamos um monte de limites e crenças, que podemos dizer secundárias, ou crenças que nós consideramos como genuinamente nossas. Eu penso assim, eu sou assim, eu acredito assim, sem percebermos que este eu, que nós acreditamos, que pensa assim, que age assim, na verdade é uma convenção. Ele é uma construção do meio. Na maioria das vezes ele é um reflexo do meio no qual está inserido. Não é o nosso eu interno. Não é de fato quem nós somos. E aí vem o grande dilema da humanidade. A escassez de nós mesmos. O constante vazio existencial, os conflitos existenciais. A desconexão que existe entre esse personagem, entre essa persona que nós criamos, o nosso ego, e o eu verdadeiro. E uma das chaves que a humanidade tem, uma das chaves que a humanidade tem e que ela talvez não compreendeu ou não soube usar, é o processo de religião. Mas a religião não é o senso comum, não é o que se fez desse processo. A religião real, verdadeira, é justamente a conexão, o religar-se, o conectar-se de novo com quem nós somos. Com o nosso eu verdadeiro, com a nossa essência. Este é o processo de religião verdadeiro. Este é realmente a manifestação verdadeira que nós precisamos fazer dentro de nós para ter esse sentido de se libertar das crenças externas, daquilo que foi aprendido, assimilado e manifestado por nós durante tanto tempo. Cada um vai expressar esse comportamento, essas crenças de um jeito. Mas no inconsciente, se a gente tem a oportunidade de alcançar aquilo que a gente quer, a gente não se sente merecedor. Exemplo, as pessoas vão à igreja buscando Deus, buscando Jesus. Se nós verdadeiramente pudéssemos estar na presença de Deus e de Jesus, nós iríamos sentir um desconforto, um constrangimento moral muito grande, uma sensação de não merecer estar na presença de Deus ou de Jesus. Mas, veja bem, nós estamos buscando Deus e Jesus, supostamente, às vezes até de uma forma muito autêntica e verdadeira. Mas quando nós temos contato com essas esferas superiores, a primeira sensação que temos é o constrangimento. É a sensação de não merecer estar naquele lugar. Não sentir-se merecedor de estar presente naquela expressão de uma vida verdadeira, real, na manifestação daquilo que simplesmente é. Daquilo que é, não daquilo que nós conceituamos, criamos mentalmente. Há uma diferença muito grande. O processo de terapia tem por finalidade conduzir o sujeito a um processo mais profundo, fazendo com que aos poucos ele comece a identificar o seu eu verdadeiro.
Mas para nós identificarmos o nosso eu verdadeiro, é preciso tirar as crenças que limitam isso, que impossibilitam esta manifestação interna, que são as crenças adquiridas, o medo, a culpa, a vergonha, a ideia do certo, do errado, do feio, do bonito, isso eu posso, isso eu não posso, isso aqui não deve ser assim, isso tem que ser assim. E todas as coisas que nós criamos dentro de nós para tentar manter vivo, muitas vezes, as crenças adquiridas. Porque se eu não manter vivo as crenças adquiridas, o que vai ser de mim? Quem vou ser eu se eu não manter o processo? Se eu não ficar repetindo esse padrão existencial? Quem vou ser eu? Se eu parar de me comportar assim, se eu pensar diferente, quem vou ser eu? Este é um medo que existe de uma forma inconsciente em nós. O que vai ser de mim se eu me desvencilhar dessas crenças todas, se eu parar de funcionar assim? O que vai ser de mim se eu ser diferente, se eu pensar diferente? E aí está um pilar dessa crença interna, que é o medo. O medo do julgamento, o medo do não pertencimento, o medo de não ser aceito, o medo de não ser compreendido, o medo das pessoas nos julgarem mal. E as pessoas fazem isso mesmo, constantemente, o tempo inteiro. Nós temos o hábito de nos projetarmos nos outros. Nós temos o hábito de avaliar os outros de acordo com o nosso próprio mundo interno, de acordo com aquilo que nós aprendemos, da nossa própria construção mental. Isso faz parte da vida. Mas se algum dia eu quiser chegar mais perto de mim, eu vou ter que me desfazer de tudo aquilo que não me serve mais. Se em algum momento essas crenças falsas, elas me serviram, talvez hoje essas crenças, esses condicionamentos já não estejam mais me servindo. Se alguma coisa me desagrada, eu preciso saber por que aquilo me desagrada. Me desagrada porque é uma visão do meu pai, me desagrada porque é uma visão da minha mãe, me desagrada porque é uma visão da minha crença religiosa, me desagrada porque é uma crença popular, faz parte da cultura. Por que eu não gostei? Por que eu não gosto? Por que eu quero? Por que eu não quero? Por que eu faço? Por que eu não faço? É por mim mesmo? É por aquilo que eu sou de verdade? Por causa dessas manifestações externas que eu introduzi dentro de mim, desde o ventre da minha mãe e também desde outras experiências na matéria. O que é meu nisso tudo? O que sou eu em essência? O que sou eu como ser real, como ser verdadeiro? Não como persona, não como um nível, não como uma manifestação de uma casca de proteção social, mas de um ser real. O que sou eu nisso tudo? Aquilo que me afeta, aquilo que me balança, aquilo que me choca, me afeta, me balança, me choca por quê? Aquilo que me faz bem, que me agrada, me faz bem, me agrada por quê? Estes questionamentos, eles precisam estar constantemente dentro de nós para que possamos avaliar o nosso mundo íntimo de uma forma mais ampla. Não percebendo um ponto só, mas entendendo por que aquele ponto se formou. Se eu tenho um trauma, por que aquele trauma se formou? Se eu tenho uma crença, por que aquela crença se formou? Se eu tenho um comportamento, por que aquele comportamento se formou? Enfim, isto é terapia. Este é um processo terapêutico real, ele é constante, ele é diário. Não tem como interromper isso. É o processo natural da vida. Nós vamos passar por isso, mais cedo ou mais tarde. Querendo ou não, faz parte da nossa caminhada. Se eu tenho condições de fazer todos esses movimentos
ter todas essas experiências sozinho, ok. Se eu preciso de um acompanhamento, pelo menos durante um tempo, esse acompanhamento pode ser muito válido. Vou ter dificuldade em encontrar um profissional que consiga fazer esse acompanhamento comigo? Talvez sim, mas é preciso buscar, é preciso tentar encontrar meios, ferramentas que possam me dar um suporte na minha própria caminhada para chegar até essa profundeza do meu ser, pelo menos me aproximar mais, ter mais consciência de mim, para que a partir desse momento eu construa a minha realidade de uma forma mais harmônica comigo mesmo, vivendo pelo menos em paz comigo mesmo.